Olá, alunos! Tudo bem? Aqui é o professor Tobias, estou novamente com vocês para falar sobre a nossa população, a população brasileira, tá certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre IDH, né, e essas desigualdades que nós temos dentro da nossa sociedade, tá? Então, o que é o IDH? O IDH é um índice de desenvolvimento humano. Ele foi criado pela ONU, tá certo? Para medir a qualidade de vida. Porque antes, o que nós fazíamos? Antes, os seres humanos, a sociedade, ela pegava a riqueza dos países para medir a qualidade de vida. Mas muitas vezes os países eram ricos, mas não davam qualidade de vida à sua população. E isso é bem claro quando a gente pega, por exemplo, a China. A China é o segundo país mais rico, mas não dá a melhor qualidade de vida para a sua população. A gente pode pegar os Estados Unidos, ele é o primeiro país, é o país mais rico do mundo, mas ele não está no maior índice de qualidade de vida da sua população. Então o que acontecia? Um país muitas vezes ele era rico, mas ele não dava qualidade de vida ao seu povo. E aí a ONU ela cria o IDH para poder tentar medir um pouquinho da qualidade de vida do povo, tá certo? E o que a gente vai aprender hoje? Olha o IDH aí. O IDH mundial, né? O índice de qualidade de vida, ele tem essas faixas: muito alto, alto, médio e baixo, tá? No Brasil a gente tem até outra faixa que é muito baixo. Mas se você pegar só até o baixo e pegar o mundo, você vai ver que os países que eram colônias da Europa, eles têm uma qualidade de vida muito baixa ou moderada. E somente os países europeus e alguns poucos países que foram colônias é que conseguem dar uma qualidade de vida para o seu povo. Então a qualidade de vida, ela é um problema para a grande maioria dos países que foram colônias dos países europeus, tá bom? Tirando os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, e aqui a gente tem dois exemplos claros: Argentina, Chile e Uruguai, tá bom? Mas tirando esses poucos países, a grande maioria dos países que foram colônias, eles têm uma dificuldade de dar qualidade de vida para o seu povo. E se você olhar o mapa, a maioria dos países do mundo não consegue dar qualidade de vida para a sua população. Beleza? Vamos adiante. Como que se calcula o IDH? O IDH, ó, aqui, ó, é para você ver todas as áreas que compõem aí um cidadão para ver se ele tem realmente uma qualidade de vida, tá certo? Então você vai medir três índices. Você vai medir, ó, saúde, você vai medir educação e renda. Se uma pessoa ela tem saúde, se uma pessoa ela tem educação, se uma pessoa tem renda, é uma pessoa que tem qualidade de vida. Beleza? Então, o IDH ele vai medir esses três fatores para ver se as pessoas elas realmente têm uma qualidade de vida. E vamos adiante. Como que você mede a renda das pessoas? Você pega lá tudo que o país produz, tudo. Então, por exemplo, o país produziu R$ 1 milhão ou US$ 1 milhão. Você vai dividir pelo número da população. E aí você vai ter o quê? O que a gente chama de PIB per capita, ou seja, uma renda por cabeça. Nessa tirinha mostra bem isso. Então, ó, faz de conta que isso aqui é tudo que o país produziu. E aqui tem os 4 habitantes do país. Então, deu o quê? 16 maçãs, né? Vai dar 4 maçãs para cada habitante. Isso é a renda per capita, beleza? O que vai acontecer? Esse negócio de renda per capita, ele não é uma coisa que indica realmente se as pessoas estão com uma renda boa ou não. Tanto que esse índice é muito criticado por alguns estudiosos. Por quê? Porque se você olhar a distribuição da renda, você vai ver que muitas vezes em muitos países, entre eles o Brasil, a maioria das pessoas só com um pouquinho e um ou outro fica com um montão do dinheiro. É isso que acontece com o Brasil. No Brasil, a população mais rica, os 1% mais rico, na verdade os 6 mais ricos, eles ficam com quase a metade da renda de metade dos brasileiros, ou seja, 100 milhões de pessoas. Então, as 6 pessoas mais ricas do Brasil,
elas têm quase o mesmo dinheiro que as outras 100 milhões de pessoas. Então você tem uma concentração de renda muito forte. Mesmo sendo um índice questionável, é o índice usado para medir a renda, tá certo? Tem aqui um outro índice, uma outra charge, desculpa, que mostra bem isso. Ele fala, a charge é até interessante, fala assim, olha, o presidente falou que a renda é de 30 mil reais de cada brasileiro. Aí o cara vai lá fazer a conta. Pô, 30 mil o presidente falou que o brasileiro ganha. Eu ganho 788. Tem alguém que está ficando com os meus 29 mil. Porque é aquilo que a gente estava falando, a concentração de renda é muito grande. Na hora de você fazer uma média aritmética, vai dar 30 mil. Isso é só um exemplo, tá? Não estou falando que é isso. Mas na hora de você ver na prática, hoje, quase metade dos brasileiros vive com menos de um salário mínimo por dia. Tá certo? Vamos adiante. Saúde. Como que você vê se as pessoas têm saúde? Ah, vamos medir todo mundo, vamos olhar se as pessoas estão lá fazendo exercício, essas coisas? Não. Você mede a expectativa de vida. Se as pessoas vivem muito, quer dizer que elas comem bem, quer dizer que elas têm acesso à saúde, quer dizer que elas têm acesso a medicamento. Então você olha se elas vivem muito. Quanto maior a expectativa de vida, maior a qualidade de vida. Quanto menor a expectativa de vida, menor a qualidade de vida. Tranquilo? Esse foi simples. E você tem a educação. A educação você vai olhar alguns índices. Dentre eles, a taxa de escolarização, ver se tem muita pessoa que é analfabeta, ver se tem muita gente que tem ensino superior ou algo do gênero. A taxa de alfabetização é bem importante, porque no mínimo as pessoas elas têm que ser alfabetizadas. E aí você também vai olhar anos de estudo. Qual a expectativa de anos de estudo que essas pessoas vão ter? O que é isso, professor? Quantos anos esse cara vai estudar? Ele vai estudar pela vida dele inteira? 5 anos? Quer dizer que ele tem um problema. Só 5 anos de estudo é pouco. Ah, ele vai estudar 12 anos, 14 anos. Opa, estudar na vida inteira 14 anos é uma expectativa de educação alta. Então, quanto mais as pessoas estudam, quer dizer que mais elas vão ter qualidade de vida, porque provavelmente elas vão conseguir se encaixar no mercado de trabalho, ter um emprego melhor e vão conseguir dar uma qualidade de vida para ela e para sua família. Tranquilo? Vamos adiante. Se você pegar o IDHM, que é o índice que o Brasil faz, tá certo? Ele tem alguns índices aí, ó. O elevado, alto, médio, baixo e muito baixo. Tá certo? Esses são os índices do Brasil. E eles variam de 0 a 1. São 5 níveis. Tranquilo? E eles vão medir se você tem uma qualidade de vida baixa ou uma alta qualidade de vida. Tá? O Brasil, olha lá. Poucos municípios estão na muito baixa. Alguns municípios, que é o laranja, encontram-se na baixa. Tá? Outros na média, que é o amarelo, que está espalhado aí pelo Brasil inteiro. Alguns na alta, principalmente aqui no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul. E alguns poucos na muito alta ou elevada. Tá certo? O Brasil tem todos os índices. E é engraçado isso, né? Então, cada cidade brasileira ela vai ter um índice de desenvolvimento humano, tá? Desde o alto, médio, baixo, muito baixo e muito elevado. Vamos lá, o elevado ou muito alto, depende do estudo que é feito, tá? Que é o mais alto. Esses caras têm um padrão de vida altíssimo, ou seja, ótima qualidade de vida, vivem muito, estudam bem, tá certo? Tem uma renda alta. Tranquilo? Beleza. Você tem um alto padrão de vida. Coloquei até uma foto de São Vicente. Por quê? O IDH de São Vicente é alto. E eu já vou mostrar para vocês. A gente tem um bom padrão de vida. O que é isso? Quer dizer que as pessoas têm acesso à educação. Quer dizer que as pessoas têm uma renda relativamente boa. Quer dizer que as pessoas vivem uma certa quantidade de tempo razoável. Então você tem um bom padrão de vida. Não é um padrão de vida europeu, mas é um bom padrão de vida se você olhar o que tem lá para trás. Tá certo? Você tem um médio padrão de vida, ou seja, um padrão de vida moderado. É uma pessoa que não está lá embaixo, mas também não está entre os mais altos. Ele tem uma certa qualidade de vida
mas ainda tem muitos problemas para poder resolver. Tem a qualidade de vida baixa. É um baixo padrão de vida. Esse já tem muitos problemas de acesso à educação, já não vive tanto, tá certo? Já tem uma renda mais baixa e tem muitos problemas para resolver. Algumas cidades e alguns bairros têm esse problema, tá certo? E você tem um muito baixo, que as pessoas têm um baixíssimo padrão de vida. São pessoas que realmente têm dificuldades para sobreviver. Vivem com menos de 200 ou 300 reais por mês, tem dificuldade para se alimentar direito, tem dificuldade para estudar, tem dificuldade para ter acesso a uma saúde adequada e assim por diante. Então você tem uma parte da população brasileira que vive nesse padrão. Tudo bem? De novo aí o IDH do Brasil, você pode ver que o nosso país ele é bem heterogêneo, tá bom? Que tem todos os índices. São Vicente está entre aí os mais altos, por mais incrível que você possa achar. Nós temos bairros dos mais diversos em São Vicente. Então você tem bairros que você pode ter uma expectativa de vida bem baixa, então o IDH daquele bairro, se fosse pegar só ele, seria muito baixo. Você tem bairros de São Vicente que teriam um IDH baixo, você tem bairros de São Vicente que teriam um IDH médio, você tem bairros de São Vicente que teriam um IDH alto e você tem bairros que seriam um IDH elevado. Mas na hora de você fazer uma conta, fazer aquela média aritmética, São Vicente dá no IDH alto. O que isso quer dizer? Que as pessoas têm uma boa qualidade de vida. Conseguem ter acesso à escola, conseguem ter acesso a uma saúde, tá certo? Conseguem viver um nível de vida, né? Ter uma expectativa de vida relativamente alta, conseguem ter uma renda média relativamente alta. Então, São Vicente é considerado um IDH alto. Igual eu falei da outra vez. Não é Europa, mas também não está lá na África e alguns países do Sudeste Asiático. Tranquilo? Beleza. Vamos adiante. Se você percebeu, o Brasil, se você percebeu que desculpa aí, hein? Você percebeu que grande parte das fotos são de localidades brasileiras? Todas as fotos que eu mostrei, com exceção de algumas, elas são do Brasil. Em todos os níveis de IDH. E isso é que é engraçado. E aí eu te pergunto, como isso é possível? Por que o Brasil tem todos os níveis de IDH? Porque, cara, igual eu falei no último vídeo, somos um país desigual. Somos um país onde a renda é concentrada nas mãos de poucas pessoas. Poucas pessoas concentram uma renda gigantesca, enquanto a população brasileira, a classe trabalhadora, ela fica com uma renda bem baixa. Então, você tem uma elite que recebe muito, e eu não estou falando de assalariado não, tá? Eu estou falando de caras que têm uma renda muito mais alta do que qualquer assalariado. Então você tem uma elite, né, empresarial e econômica que tem muita grana, e são minoria, bem poucos. E você tem uma classe trabalhadora gigantesca que sofre e sobrevive com poucos reais ao mês. Então esse é um desafio. Enquanto alguns dormem muito bem, outros dormem na rua. Enquanto alguns estudam muito bem, outros estudam em lugares péssimos. Somos um país desigual. Essa é a característica da nossa população. E é isso que a gente tem que lutar para acabar, com a desigualdade existente em nosso país. Tá bom? Olha lá, essas são as fontes da nossa aula. Esses são os contatos da Secretaria de Educação, que eu já falei nos outros vídeos. E agora você faz as atividades 34 e 35. Tranquilo? E até a próxima.